Fala aí, galera da SpaceX, sejam bem-vindos à nossa aula de agricultura brasileira. Só queria lembrar vocês desde o início que a gente vai finalizar hoje essa parte de conteúdo, essa parte mais teórica, e eu, ao longo da semana, vou postando para vocês vídeos de resolução de exercícios, inclusive alguns exercícios que alguns alunos me pediram para fazer de capítulos anteriores. Tem, inclusive, um capítulo de industrialização que ficou para trás, que tem uma quantidade muito grande de exercícios. Então, a gente vai pegar alguns, os mais difíceis, os mais relevantes, para poder fazer ao longo dessa semana, tá certo? Para a gente poder treinar. Então, hoje, a gente apresenta essa aula de conteúdo e, ao longo da semana, eu vou postando para vocês aulas com resolução de exercícios, tá certo? Então, vamos lá, sem mais delongas. Vamos aqui para o tema da aula, né? Agricultura brasileira. E vamos começar com esse slide aqui que mostra o uso da terra no Brasil, né? Ou seja, o uso da terra no Brasil se divide de quais maneiras, né? Então, vamos começar aqui olhando esse gráfico em pizza, subdividido aqui. Então, olha isso, 66,3% é destinado à vegetação protegida e preservada. Tudo bem? Então, nós temos aí uma quantidade relativamente grande, que teoricamente é a área destinada à vegetação protegida e preservada, 66,3%. Tá? Então, nós temos aí, desse montante, desses 63%, nós temos 25% que são áreas destinadas à preservação de vegetação no mundo rural, tá? Ou seja, as propriedades elas vão produzir, mas elas também vão ser obrigadas a preservar o percentual de cada propriedade, né, para ser destinado exatamente aqui à preservação. Tudo bem? Bom, 10,4% são unidades de conservação integral, ou seja, você não pode nem mexer. 13,8% terras indígenas e 16,5% vegetação nativa de terras devolutas, ou seja, que pertencem ao Estado, que tem alguma questão jurídica, alguma questão financeira pegando, tá? Ou burocrática, e que não estão devidamente cadastradas, certo? Então, nós temos aí 66,3% da terra no Brasil destinada à vegetação protegida e preservada, divididas dessa maneira. Tudo bem? Bom, 30% da área é destinada ao uso agropecuário, tá? Efetivamente. Então, a gente vai ter aí o uso agropecuário ocupando hoje 30% das terras no Brasil, ocupando efetivamente 30% das terras no Brasil, certo? A gente vai aparecer aí no slide, aqui, ó, uma sigla que é o CAR, certo? Que é o Cadastro Ambiental Rural. Todas as propriedades elas devem ter esse cadastro ambiental rural, elas devem ter o CAR, que é exatamente um instrumento de controle que o governo tem para saber, entre outras coisas, se você está destinando ao percentual da área da sua propriedade à preservação. Tudo bem? Então é isso que significa essa sigla CAR, que é o Cadastro Ambiental Rural. Tudo bem? Eu voltei aqui porque eu me lembrei que tinha deixado passar a informação sobre o CAR. Tranquilo? Bom, como é que se divide aqui os 30% de uso agropecuário da terra no Brasil? Então, 8% são pastagens nativas, 13,2% são pastagens plantadas, efetivamente. Então, desses 30% de uso agropecuário, nós temos aí 20 e poucos por cento, 21%, né, de pastagem, tá? 7,8% de lavouras, ou seja, algo em torno aí de 8% sendo usado para lavouras, isso em números oficiais. Então, o que isso significa, então? Que nós temos no Brasil, tá, a maior parte da área
da terra sendo usada para, ou pelo menos sendo destinada à preservação, tá certo? Enquanto isso, 30% para o uso agropecuário, sendo que a grande maioria é usada para pastagens, seja ela nativa, seja ela pastagem que o sujeito foi lá e plantou efetivamente. Tá? E, enquanto isso, cerca de 8% desse percentual, cerca de 8%, perdão, de toda a terra no Brasil é usada para lavouras, é usada para o plantio efetivamente. Tudo bem? Então, voltando lá aos slides, espero que tenha ficado claro. Vamos entender um pouquinho mais aqui sobre a produção agrícola no Brasil. Então, ó, a participação no valor da produção agrícola em 2017, isso por região, ela é dominada pela soja, né? A soja já é a líder aqui no Nordeste, é a líder no Centro-Oeste, obviamente, e é a líder no Sul, né? Eu me lembro que na live alguém me perguntou exatamente sobre o produto mais produzido no Sul, a gente falou, né, que é a soja e vários produtos diversificados, né? A agricultura no Sul é muito diversificada, mas a soja é a líder, tá certo? A soja é originalmente do sul, né? Depois é que ela sai para o centro-oeste, para o nordeste e até para o norte. Eu vou mostrar isso para vocês daqui a pouco. No sudeste, o principal produto agrícola vai ser a cana, tá certo? Para a produção do etanol, mais especificamente, né? A maior produção de cana do Brasil hoje é para a produção do etanol e não para a produção do açúcar e da cachaça. E no norte, o açaí, tá certo? O açaí ele é extraído, né? Ele é obtido através do extrativismo, mas é o produto que mais participa em termos de valor no norte do Brasil, tá certo? E aí do lado há um gráfico, distribuição das principais culturas no valor da produção agrícola, ok? Então, ó, a gente vai ter a soja disparado aí, certo? A principal cultura, exatamente porque a gente está falando do produto mais bem aceito no mercado internacional, tá? Quase 70% dessa soja que a gente produz, inclusive, vai para a China. Depois vem a cana-de-açúcar, muito em função da produção do etanol, como eu falei para vocês. E depois vem os outros produtos. Importante encontrar alguns aqui, como o café. O Brasil continua sendo o maior produtor e exportador de café do mundo, né? O café não ficou lá no século XIX e nem no início do século XX, quando Vargas queimou as sacas de café para ajudar os produtores, né? Então é importante lembrar que o café continua sendo um grande produto de exportação no Brasil. Tudo bem? Bom, continuando aqui, esse esse mapa mostra exatamente a expansão da soja no Brasil, certo? A soja, como eu disse, ela originalmente ela é produzida aqui no sul, ela avança em direção ao centro-oeste, certo? E chega até a borda aqui, ó, do Nordeste, oeste baiano, oeste de Pernambuco, oeste do Piauí, tá? Até o Maranhão, e vai chegando também aqui à borda sul da Amazônia. Tudo bem? A expansão da. Isso é o caminho da chamada expansão da fronteira agrícola no Brasil. E aqui do lado uma foto, né, fazendo aí uma analogia com a bandeira brasileira, né, o losango que forma a bandeira brasileira. É assim que avança, infelizmente, o desmatamento, certo? No Brasil, certo? Bom, continuando aqui, aquele avanço que vocês viram da soja só foi possível por conta da Revolução Verde, que vai acontecer na segunda metade do século XX, basicamente, e que vai ser um conjunto de técnicas, novas técnicas que vão começar a ser implantadas no campo e que vão mudar radicalmente a forma de se produzir e aumentar também dramaticamente o nível de produtividade no campo. Então, ó, na Revolução Verde, a gente vai ter a introdução da química fina e da biotecnologia. Elas vão ser responsáveis, no caso da química fina, pela produção de insumos muito poderosos, adubos e fertilizantes muito poderosos. Sementes transgênicas ou geneticamente modificadas vão ser obtidas a partir aqui das pesquisas de biotecnologia. Tá? A engenharia de alimentos, ou seja, vai haver toda uma gama de profissionais ligadas aí à produção
de novos alimentos, né, a partir da soja. Daí você tira a proteína da soja, e da proteína da soja você produz lá a carne, o leite, o suco, enfim, ah, sobremesas, inclusive. Então, imagina que você precisa de toda uma engenharia aí para poder extrair esse tipo de mercadoria final do produto inicial, da matéria-prima inicial, no caso, a soja. Tá? Máquinas sofisticadas, colheitadeiras, algumas monitoradas por satélite, e, por fim, uma mão de obra qualificada e urbana, né, para poder mexer com isso tudo. Então, a gente está falando de veterinários, a gente está falando de engenheiros agrônomos, a gente está falando de técnico de máquina agrícola, a gente está falando de piloto de avião, e essa galera não é mais aquele camponês típico, né, que praticava agricultura de subsistência, como eu mostrei para vocês na videoaula anterior. Esse profissional já é um profissional urbano. Ele vai à unidade produtiva do campo, faz o trabalho dele. Se for um veterinário, ele vai vacinar o boi. Se for um técnico de máquina agrícola, ele vai fazer o reparo. Enfim, ele vai lá, faz o trabalho dele e volta para a cidade. Ou seja, ele não é alguém que vive efetivamente no campo. Então, a Revolução Verde vai trazer essas mudanças, inclusive no perfil da mão de obra. Né? Ela vai trazer essas novas tecnologias que vão passar a ser usadas e que vão aumentar dramaticamente a produção e a produtividade, mas vai trazer também, óbvio, mão de obra, tá? Para que qualificada, para poder lidar com essa nova realidade, certo? Para poder trabalhar com essas novas tecnologias. Tudo bem? Vou dar uma paradinha e a gente volta no próximo vídeo.